Bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos, então, ao nosso 14º seminário desse semestre. E hoje conta com a presença do professor Bergman Ribeiro. Então, professor Bergman, muito obrigado pela disponibilidade de estar conosco nessa manhã, né? Eu sei que 8 horas da manhã é duro, mas fazer ciência ao alvorecer faz parte da nossa labuta. Muito obrigado por ter aceito o convite. E fique à vontade para conduzir a apresentação da melhor forma, com intervenções ao final ou durante. E então a palavra é sua. Hoje vai falar sobre a vigilância, né, dos variantes do vírus SARS-CoV-2 para a nossa audiência. Muito obrigado, um bom dia, uma boa apresentação. Bom dia, Luiz. Muito obrigado pelo convite. É uma iniciativa muito interessante. Isso não acontecia no passado, né? Você juntar os programas da Faculdade de Medicina juntos para interagir, né? Os professores interagirem, os alunos. Então, isso é uma iniciativa muito boa. Espero contribuir bastante daqui para frente e também ter o feedback, né, dos colegas aí da Faculdade de Medicina. Bem, entrei nesse mundo, né, de virologia humana por acaso. Ano passado, eu já trabalho com vírus de inseto há bastante tempo, então, vira e mexe, eu trabalho com zika, chikungunya, expressando proteínas para diagnóstico. E também alguma parte molecular em células de inseto, estudando esses vírus. Ano passado, quando surgiu o coronavírus, como eu tenho experiência em sequenciamento de genomas de vírus, né, já sequenciei dezenas de vírus diferentes, eu, como tinha o equipamento, que era o MinION, equipamento simples simples não, não é tão simples, não, um equipamento de sequenciamento de vírus, eu resolvi ajudar na vigilância genômica desses vírus aqui em Brasília. Então, tinha poucos reagentes, mas tinha a máquina, então nós começamos a trabalhar já em abril do ano passado, conseguimos sequenciar um genoma de um paciente foi detectado no Sabin, mas depois disso eu não tive mais dinheiro, né? Porque era por volta de R$ 1.000 os reagentes para sequenciar um genoma só. Então daí surgiram os editais, eu submeti projetos para esses editais, consegui recursos, junto com os colegas do meu laboratório, com o professor Renato Rezende, o professor Tatsui, nós conseguimos recursos para sequenciar. E a partir de janeiro desse ano, nós começamos a sequenciar, né, os genomas de coronavírus que foram detectados no LACEN do DF. Isso com a ajuda da professora Ana Amélia. A professora Ana Amélia tem contato com o pessoal do LACEN, ela está com um projeto de análise de pacientes também, né, de infectados pelo coronavírus. Então, nós aproveitamos, né, essa inserção que a Ana Amélia tem junto ao LACEN e nós usamos essas amostras, sequenciamos até agora por volta de 600 genomas de coronavírus. E mostramos, né, como é que foi a evolução desses vírus aqui no Distrito Federal. Mas hoje eu vou me concentrar, né, para falar de uma forma geral, né, como é que são esses vírus, esses coronavírus, e como é que eles mudam ao longo do tempo. E simplesmente vou falar o resultado bem rapidinho do que eu já obtive com relação ao sequenciamento, né? E também, como nós também, além de sequenciamento, fazemos outras coisas, eu vou deixar essas outras coisas para uma outra oportunidade. No dia 8 agora, semana que vem, vou apresentar um seminário, um simpósio também da Faculdade de Medicina. Então lá vou falar um pouco mais sobre febre amarela também, porque também tem um trabalho de sequenciamento de genomas de vírus de febre amarela que estão ocorrendo agora no Rio Grande do Sul, em Minas Gerais. Então, falar um pouquinho do uso dessa maquininha, dessa tecnologia, que é a tecnologia de sequenciamento do MinION, para fazer vigilância também de febre amarela. Mas agora vamos falar o que interessa, né, que são esses variantes do coronavírus. Eu sou professor aqui da UNB, para quem não me conhece, desde 1993. Eu fiz biologia na UNB de 82 a 86, fiz mestrado em biotecnologia no Imperial College de 87 a 88, depois fiz doutorado também no Imperial College de 88 a 92. Fiz um pós-doc nos Estados Unidos de 1 ano e meio, na Universidade da Geórgia, e fui contratado aqui como professor em 93, então já vão aí 28 anos como professor. Inicialmente eu trabalhava, né, como eu falei, vírus de inseto, e ao longo do tempo nós fomos trabalhando com outros tipos de vírus, e mais recentemente com sequenciamento.
Por que vírus, né? Por que estudar vírus, né? O vírus é a entidade biológica mais abundante no planeta. E existem mais vírus do que estrelas no universo. Apenas alguns desses vírus causam doenças, né? Então, muita gente acha que vírus é tudo ruim, tudo causa doença. Não, mas apenas alguns dos vírus causam doenças. Entretanto, é estimado uma quantidade de 10 nonillion, 10 elevado a 31 vírus individuais no planeta. Então, tem mais vírus, você pode dar nome a um vírus mais do que a estrelas no universo, 100 mil vezes mais. Então, é muito vírus que a gente não conhece. E como está escrito aqui do lado, ó, o Comitê de Taxonomia de Vírus, que é um comitê que foi criado na década de 60, todo ano se reúne para dar nome aos vírus. Né? Ocorre a descoberta de novos vírus e a revisão da nomenclatura é feita anualmente. E existe, segundo esse comitê, apenas 6.590 espécies de vírus classificadas. Tem muito mais conhecidas sequenciadas, mas classificadas que passou pelo comitê, apenas 6.590. Se você comparar com 10 elevado a 31, né, nós não sabemos absolutamente nada sobre esses vírus. Aí, por falar nisso, esse ano eu fui nomeado para participar desse comitê de taxonomia de vírus com vírus de inseto da família Bacloviridae. Então, vou começar a ajudar na classificação desses bichinhos agora. Vamos lá. Então, os vírus eles estão presentes, né, em todos os lugares, no ar que respiramos, na água que bebemos, na comida que comemos, na superfície que tocamos. Então, estamos em contato direto, né, com vírus todo momento. Toda vez que a gente come um alface, a gente come um monte de vírus de planta. E até vírus de inseto, né, que pode estar lá na planta, lá, porque o inseto morreu, ficou lá, não foi lavado direito, a gente come vírus de inseto. Então, se você analisar as fezes humanas, você vai achar muito vírus de planta, vírus de inseto, outros vírus diferentes, além dos vírus humanos. E mais de 200 vírus, né, são conhecidos que são capazes de entrar em células humanas, em cultura, e têm potencial para causar doenças em humanos. E a maioria das doenças humanas, ultimamente, né, de vírus emergentes, doenças emergentes, é causada por vírus, e vírus que contêm o genoma na forma de RNA, incluindo o ebola, o zika, chikungunya, dengue, maiaro, SARS, MERS, influenza, SARS-CoV-2 mais recentemente. Todos eles têm origem zoonótica, né, de animais. E aqui só mostrando algumas fontes desses vírus. Né? A grande maioria desses vírus que a gente conhece, a maioria tem origem em morcegos, outros têm vetores, né, como os insetos, como o Aedes aegypti. Como vocês podem ver aqui do lado direito, tem uma imagem mostrando o viroma humano, quais os vírus foram encontrados em diferentes tecidos humanos. O sistema nervoso, mais de 3 vírus encontrados, sistema respiratório, mais de 17, na pele, mais de 13, de sistema digestivo, mais de 19, no sangue também. Então, existe, além do microbioma, né, de bactérias, fungos que existem no nosso corpo, que é maior até do que o número de células que a gente tem, o número de vírus é maior ainda, que interage com as nossas células. E novamente, para marcar o ponto sobre a quantidade de vírus. Né? Então, esse artigo de 2016, um grupo chinês, eles pegaram 20 espécies de invertebrados, diferentes invertebrados, extraíram o RNA, fizeram transcriptoma. Esses invertebrados de 9 filhos diferentes encontraram 1.445 vírus de RNA novos. Isso aqui é só uma imagenzinha mostrando, né, os diferentes invertebrados e a quantidade imensa de vírus novos que foram descobertos analisando apenas 200 espécies de invertebrados. E para ter uma outra ideia, né, só de insetos existem 1 milhão de espécies de insetos. Então, imagina só quantos vírus em insetos a gente tem no planeta. Mas o que são os vírus, né? Qual é a constituição? A constituição dos vírus é a mesma constituição das nossas células. São entidades orgânicas, que têm moléculas orgânicas como nós, como as bactérias. Então, eles são constituídos por proteínas, ácidos nucleicos, a maioria deles possui apenas um tipo de ácido nucleico, ou DNA ou RNA. Alguns possuem mais de um, possuem os dois, né? Como os vírus gigantes e vírus da hepatite B também. Então, presença ou ausência de lipídios, formando uma membrana. Então, os vírus basicamente têm a informação genética deles e uma proteína que protege essa informação genética. Uma ou mais proteínas que protegem a informação genética. E essa informação genética, quando ele entra dentro da célula, vai ser usada para produzir mais vírus. E aqui é só 2 fotos de 2 vírus diferentes, né?
se não me engano, um adenovírus, outro que é o vírus da gripe, mostrando a cara desses vírus diferentes. E aqui a anatomia, né, dos vírus. O vírus tem várias formas e tamanhos diferentes. Você pode ter um vírus muito pequenininho, como o vírus da poliomielite, e um vírus gigante, como o minivírus. E aqui, ó, o minivírus tem metade do tamanho de uma bactéria, e já existe um outro chamado, em contraste, chamado Pandora vírus, que tem um genoma maior até que algumas bactérias. Então, tem mais de 2.000 genes. E esses vírus, esses minivírus aqui, eles têm quase toda a maquinaria de tradução. Não tem ribossomo, mas tem genes de tRNA, genes importantes, fatores de elongação da tradução. Então, esses vírus são muito complexos e infectam principalmente amebas, né? Eucariotos unicelulares. E aqui só a comparação do tamanho desses vírus, né? Adenovírus, HIV, minivírus e assim por diante. Então, todos esses vírus possuem o genoma ou DNA ou RNA, né? Aqui são DNA ou RNA, são compostos por nucleotídeos, que aqui só mostrei aqui essa figura para lembrá-los, né? De uma base nitrogenada, um açúcar e um agrupamento fosfato. E essas bases são 4, né? No RNA e DNA, né? Vai trocar, no caso do RNA, a uracila, a uracila trocada, está no RNA, e a timina no DNA. Então, você tem esses 4 nucleotídeos presentes esses ácidos nucleicos estão presentes tanto no vírus de DNA como no vírus de RNA. Esses genomas de DNA e RNA podem vir em diferentes formas. Eles podem vir na forma linear, circular, segmentada, com um espaço, né? Que no caso aqui é um vírus que, hepatite B, é DNA dupla fita, né? Tem uma fita completa e uma que não completa, é incompleta. Tem vírus de RNA fita simples, sentido positivo e negativo, tem também ambissenso, RNA dupla fita, tudo que você pode imaginar, né? E essa classificação de fita positiva e negativa é em relação a esse RNA ser traduzível logo que ele entra na célula ou não. Então, se o RNA do vírus, se é um vírus de RNA, fita simples, entrar na célula, ribossomo já reconhecer como se fosse um RNA mensageiro, ele é chamado de RNA positivo. Se não, ele tem que ser traduzido, tem que ser transcrito, né, o RNA negativo em um RNA positivo para a produção das proteínas na célula. Então, pode haver várias formas de apresentação dos genomas de vírus. Então, então vou entrar já nos coronavírus, né? De uma forma, como é que são esses vírus? São vírus de RNA, linear, sentido positivo, isso é a família de uma forma geral, 27.000 e 32.000 nucleotídeos. É a maior família de vírus, né? É a família de vírus que tem o maior genoma de RNA conhecido. Então, até 30.000 nucleotídeos é por volta de um gene médio de 1.000 nucleotídeos e 30 proteínas, 30 genes diferentes. Então, comparando com o Pandora vírus que eu falei para vocês, que pode ter até 2.200 proteínas, ele tem um genoma lá de mais de 1 milhão de pares de base, 1.800.000, 1.900.000 pares de base. Já o RNA, ele é o mais compacto dos vírus de RNA. Então, eles têm um genoma menor, e esse é um dos vírus que possui o maior genoma na virosfera. Então, aqui nesse esqueminha, você tem no coronavírus a proteína espícula, o spike, a proteína que está na membrana do vírus, que ele obtém da célula. Ele tem um ácido nucleico que está junto com a proteína do nucleocapsídeo, que protege esse vírus. E aqui do lado direito é o esqueminha, né, do vírus, que é reconhecido por receptores celulares. Então, a célula tem receptores, como o ACE2 e outras proteínas, como tem o PRS2, que ajudam a entrada desse vírus na célula. E esse vírus, né, ele causou, né, agora já passou, né, já está em 5 milhões de mortes. Até ontem apareceu na mídia que já causou 5 milhões de mortes e mais de 244 milhões de infecções confirmadas. No Brasil, mais ou menos, né, 605 mil mortes e 21 milhões de infecções confirmadas. E aqui é um artigo recente, né, só agora, desse ano, setembro de 2001, mostrando, né, a iniciativa, a quantidade de dados que já foram gerados com esse vírus. Tudo aí é estrutura tridimensional que já foi obtida das proteínas do coronavírus. Então, você tem aqui, cada código desse aqui é um código da estrutura presente em banco de dados. Então, o vírus, ele tem essa região aqui, que
contendo o genoma dele, com os vários genes. Essa OF1A codifica várias proteínas diferentes, que é processado proteoliticamente depois. Essa OF1B também são proteínas não estruturais, ajudam o vírus a replicar dentro da célula. E daqui para frente, essa ASEMN são proteínas estruturais do vírus, que vão formar a estrutura cara do vírus. São essas proteínas. Então, essas proteínas ajudam o vírus a se livrar da defesa da célula e também ajudam a replicação do genoma do vírus, e essas proteínas aqui formam a estrutura. E a principal proteína do vírus que interage com a célula e está presente e é mostrada para o nosso sistema de defesa é a proteína spícula, ou a spike, que é a maior proteína que tem, que ela é responsável pela produção, nosso corpo produz anticorpos neutralizantes contra essa proteína, a maior quantidade. E esses vírus, eles pertencem, né, o coronavírus, que é o SARS-CoV-2, que está atualmente, né, causando essa pandemia, eles pertencem à família, né, ao gênero, a família Coronaviridae, a subfamília Orthocoronaviridae e ao gênero Beta-coronavírus. Apenas 2 gêneros dos coronavírus infectam humanos, que é o alfa-coronavírus e o beta-coronavírus. Isso ainda é gama-coronavírus e o delta-coronavírus, mas os que infectam, encontrados infectando os humanos são os alfa e beta-coronavírus. E esses coronavírus aqui, esse HCoV 229E, NL63, OC43 e HKU1, são coronavírus que já circulam na população há bastante tempo, população humana. Foram alguns deles descobertos na década de 60, outros na década de 2000, e causam infecções brandas do sistema respiratório. Já o SARS-CoV-1, o MERS-CoV e o SARS-CoV-2 são vírus que causam doenças mais graves e foram descobertos mais recentemente, né? Como aqui só mostrando a mesma figura, mostrando os mesmos vírus, né, que esses coronavírus conseguem infectar os seres humanos. Esses em vermelhos aqui conseguem produzir uma doença, né, severa, dependendo da pessoa que está infectada. Tem gente que não tem essa doença severa, mas é capaz de produzir doença severa. Já os outros coronavírus produzem uma doença leve. E aqui só mostrando a possível origem, né, a origem desses vírus, basicamente morcego, né, esses dois que mostram que são roedores, e tem alguns, é conhecido o hospedeiro intermediário, outros ainda não é conhecido o hospedeiro, especialmente o coronavírus SARS-CoV-2. E os receptores, alguns dos coronavírus usam os mesmos receptores e outros não. Então, alguns usam o ACE2, outros usam outras proteínas como receptor da célula para entrar nos seres humanos. E aqui essa é uma outra figura mostrando, né, também que a grande maioria desses vírus que causam essas doenças, né, respiratórias, doenças graves, eles têm origem em morcegos. Os morcegos se alimentam de plantas, de frutos, né, se essas frutas estiverem contaminadas com vírus, eles podem transmitir para animais, os animais podem transmitir para os seres humanos. Então, tem vários aqui intermediários, né, e as várias doenças diferentes. Esses vírus emergentes e reemergentes podem causar doença nos seres humanos. E aqui só mostrando aqui nessa tabela de novo os 4 coronavírus já conhecidos, que quando eles entraram na população humana, 2 na década de 60, 22E e OC43. Na década de 2000 foi identificado o NL63 e o HKU1. E aqui, por análise filogenética do genoma desses vírus, foi estimado quando eles entraram no ser humano. Então, tem vírus que entrou de 500 a 800 anos atrás nos seres humanos e vem se adaptando, vem mudando ao longo do tempo. Não tem para esses daqui, mas para os outros tem essa estimativa. Já os mais recentes, né, o SARS-CoV-1, 2 e o MERS, o SARS-CoV-1 ele entrou 18 anos atrás, em 2003, causou 8.000 mortes. O MERS-CoV, há 9 anos atrás, causou 2.494 mortes. E o SARS-CoV-2 agora, 5 milhões de mortes em menos de 2 anos, né, que entrou no ser humano. A gente fica imaginando, né, que ouvimos falar sempre, né, do influenza H1N1, que causou lá milhões de mortes na população no início do século passado. Imagina se esse coronavírus, né, também atacasse os seres humanos naquela época. Hoje em dia todo mundo se mistura, né? Você viaja de um lugar para outro num dia, né? Lá do Japão, você dorme no Japão, acorda no Brasil, você pode transmitir esses vírus. Se não existisse, né,
pesquisa científica, ciência, vacina, nem nada, né? Provavelmente o número de mortes seria muito maior do que realmente está sendo. Só mostrando como esses vírus entram nas células, são reconhecidos pelo receptor, que pode entrar por endocitose, mediado por receptor, ou fusão direta da membrana. Então, essas proteínas de membrana, como a spike, são importantes para reconhecer o receptor e entrar. Nesse caso aqui está mostrando a endocitose. Essa proteína spike, na endocitose, diminui o pH, a bomba de próton vai diminuir o pH. Essa proteína expõe resíduos hidrofóbicos que ajudam a fusão da membrana do vírus com a membrana endocítica, libera o ácido nucleico no citoplasma. Ele, como é um RNA positivo, o ribossomo já gruda e já produz proteínas virais. Ocorre a síntese da replicase, da RNA polimerase viral, que vai produzir outros genomas do vírus, vai começar a replicar o RNA do vírus, e os RNAs positivos vão produzir mais proteínas, que vão depois juntar essas proteínas junto com os RNAs para empacotar o vírus lá no retículo endoplasmático, depois vai para o Golgi, e através de vesícula de secreção vão ser secretados ou eliminados da célula. E aqui uma foto de células vero infectadas com esse coronavírus. Você vê isso? Dá para ver, cada bolinha dessa é um coronavírus. E essa infecção, em cultura, ocorre de 12 a 30 horas após a infecção, a quantidade de vírus que é produzido. Cada bolinha dessa aqui e essas vesículas que vão sendo eliminadas pela célula. Então, o vírus, ele produz milhares de partículas quando entra na célula. Então, daí, esses vírus conseguem, né, produzir muitas partículas infecciosas. Então, o IC está infectando o trato respiratório. Quando você tosse, elimina a secreção, você está eliminando muito vírus, porque esse vírus se replica muito rápido, produz muita partícula viral. E aqui é a célula vero que nós fizemos lá no laboratório de um colega lá da USP Ribeirão Preto, onde ele tem lá um laboratório no B3, e ele estava analisando o efeito de drogas como coronavírus. Ele mandou para a gente células fixadas, e nós analisamos a superfície dessas células e vimos essas bolinhas aqui, que são os coronavírus saindo das células, 24 horas após a infecção. Aí, por que esse vírus, né, muda tanto, né? Por que é importante estudar o genoma, fazer a vigilância do genoma desse vírus? Porque é a partir do conhecimento do genoma que você sabe onde está ocorrendo as modificações e o que isso pode interferir no resultado da infecção, da doença. Então, os vírus de RNA, de uma forma geral, eles têm uma capacidade menor de corrigir a cópia do seu genoma. Então, quando o vírus de RNA entra na célula, a célula não tem RNA polimerase. Ela só tem RNA polimerase para fazer RNA mensageiro na célula. Não tem RNA polimerase para fazer RNA de vírus. Então, o vírus tem que levar esse gene junto no genoma dele, esse vírus de RNA. E essa RNA polimerase, ela não é como a DNA polimerase. A DNA polimerase tem uma atividade chamada de proofreading. Ela consegue eliminar pareamento errado. Então, nessa figura que está mostrando aqui, quando ocorre a cópia de uma fibra de DNA, quando a DNA polimerase vai adicionar uma base, tem que haver complementaridade entre T com A e C com G. Caso ocorra a inserção de uma base errada, por exemplo, T com G aqui, essa enzima DNA polimerase, ela tem uma atividade exonucleásica, ou seja, ela consegue remover essa basezinha aqui e colocar de novo agora a base correta. Então, essa atividade exonuclease, ela está presente nos vírus de DNA, que possuem DNA polimerase, mas não nos vírus de RNA, na maioria dos vírus de RNA. E essas enzimas de RNA polimerase, elas adicionam um erro a cada 1000 até 100.000 nucleotídeos. Então, é uma quantidade de erro muito maior do que a DNA polimerase. Entretanto, o coronavírus, ele tem uma enzima não estrutural capaz da RNA polimerase dele, capaz de fazer essa atividade de proofreading. Então, é um dos vírus, um único vírus capaz de fazer isso. Então, ele tem também um defeito no reparo. Ele acumula mais mutação, mas bem menos do que os outros vírus de RNA, mas bem mais do que os vírus de DNA. E essa taxa de mutação, ela influencia na adaptação a novos hospedeiros. Então, quando o vírus ele entra na célula e começa a alterar, todas essas variações no genoma, algumas variações são ruins para o vírus não vai para frente, então o vírus é eliminado. Outras variações fazem com que o vírus replique mais eficientemente na célula, ele se grude melhor na membrana da célula. Então, ocorre um processo de seleção natural desses vírus quando eles infectam as diferentes células dos seus hospedeiros.
E aqui só uma tabela mostrando essa taxa de mutação. Então, aqui eu tenho de vários vírus. Esse positivo aqui é vírus de RNA sentido positivo, essa bolinha azul aqui é vírus de DNA dupla fita, essa bolinha preta é bactéria. Aqui, nesse eixo X aqui, eu tenho o tamanho do genoma, né? Quanto maior o genoma, eu tenho um genoma de DNA, menor o genoma são genomas de RNA. E aqui eu tenho a taxa de mutação. Então, maior a taxa de mutação, menor o genoma, e RNA, os vírus de RNA têm a maior taxa de mutação do que os vírus de DNA. E aqui a mesma coisa, só mostrando em figura, né? A taxa de mutação, o tamanho do genoma, aqui eu tenho um camundongo, bactéria, aqui fago de DNA, né? E aqui para cima, vírus de RNA. E aqui eu tenho nessa estrelinha um viróide, que é uma entidade biológica que só tem RNA, não tem proteína, que infecta geralmente plantas, que é o que tem a taxa de mutação maior do que os vírus. E só o exemplo, né, visual. Eu tenho um vírus, quando ele entra na célula, vai ocorrendo essas modificações genéticas aleatórias. Algumas são boas para o vírus, outras nem tanto. Algumas levam o vírus à extinção. E você começa a produzir um mosaico, né, de genomas virais. E esses vírus vão se adaptando. E as mutações que são benéficas para os vírus são fixadas. Então, ele mantém aquela modificação genética se o vírus tem alguma vantagem. Então, ele vai passando essas modificações para os seus descendentes. Daí a gente conseguir identificar os variantes, que tem algumas mutações que ficam fixadas neles. E aqui só mostrando uma taxa de evolução, né, dos coronavírus, ele geralmente tem 25 substituições por ano, um genoma de 30 mil. E aqui a taxa de mutação comparado com o vírus de DNA dupla fita, fita simples de DNA, fita simples de RNA e os retrovírus. Então tem vários, a variação na taxa de mutação é grande entre esses vírus aqui. Então, logo que surgiu o vírus, esse vírus foi sequenciado. Deixa eu só passar aqui para frente, aqui, depois eu volto aqui. Em 26 de dezembro, o primeiro genoma já tinha sido sequenciado lá do SARS-CoV-2 em Wuhan, mostrando aqui um esquema linear do genoma do vírus, e cada cor dessa indica os genes diferentes do vírus. Em 8 de janeiro, um genoma já tinha mostrado uma mutação no início do genoma. No dia 27 de fevereiro, já foram encontrados genomas com 5 mutações. Em 30 de março de 2020, outras várias mutações diferentes. Então, um vírus que ele, como todos os vírus de RNA, mutam facilmente. E o que aconteceu a partir daí? Vários lugares do mundo começaram a sequenciar para acompanhar as mudanças que iam ocorrer nesses vírus. E hoje nós temos, no dia 27 de outubro, 4.771.152 sequências de genoma de SARS-CoV-2 no mundo já sequenciadas. E só a Inglaterra já sequenciou mais de 1 milhão de genomas, ou seja, 12,5% dos casos da Inglaterra foram sequenciados. No Brasil, menos de 50 mil genomas, né? Apenas 0,223% dos casos que foram sequenciados. E aqui, só mostrando, aquele slide anterior, é só mostrando aqui o site do GISAID, que é onde todas essas sequências são depositadas. Qualquer um pode baixar, fazer uma inscrição aqui, esses genomas, e fazer a análise filogenética e acompanhar a infecção que está acontecendo no mundo. Né? Todo mundo que submete nesse site aqui. E aqui só mostrando o número de sequências que foram submetidas. Né? Eu falei para vocês, 4.771.152. E quando começou a sequenciar esses vírus diferentes, começou a dar problema. Como é que eu vou dar nome a esses bichos? Né? Cada bicho vai ficando diferente. Cada vez que eu sequencio tem coisas diferentes. O que eu devo considerar para dar nomes? Então, quem estava estudando esses sites, essas pessoas que estavam, os pesquisadores que estavam trabalhando com isso, começaram a propor nomenclaturas para o vírus. Então, por exemplo, a partir da análise dos genomas, você pode comparar esses genomas e ver se eles são parecidos ou não. Então, você produz uma árvore filogenética. Cada ponto desse amarelo é um genoma de vírus diferentes. Esse ponto amarelo, esse ponto verde, esse laranja, o azul, e assim por diante. Vocês podem ver, quando você compara base a base desses genomas, se eles são muito parecidos, eles vão ficar bem perto dessa árvore, um do lado do outro. Se eles são começam a ficar mais diferentes, eles vão se espalhar, vão diferenciar nessa árvore. Os galhos vão ficar mais distantes. Então, essa aqui é uma análise de genoma base a base de diferentes coronavírus ao longo do tempo. Então, aqui embaixo eu tenho dezembro, aqui é 2020, aqui vem janeiro de 2021 até agosto de 2021 aqui.
E vocês estão vendo aqui que ocorre a diferença nos genomas vai fazendo com que esse vírus vai ficando diferente um dos outros. E ele forma, por exemplo, os vírus formam esses clados aqui. Ó. Clado seria esse ramo cheio com o mesmo tipo de vírus. Esse aqui é um outro ramo com o mesmo tipo de vírus e assim por diante. E esses clados recebem nome. E esses nomes, dependendo de quem propôs, são diferentes. Então, por exemplo, houve uma proposta de um novo clado, é quando ele alcança uma frequência de 20% no mundo. Então, quando você descobre vírus que está circulando no mundo, 20% dele já circulou em 20% dos genomas, é um genoma específico, forma um clado específico e recebe o nome. O nome do clado consiste no ano que ele surgiu e a próxima letra disponível no alfabeto. Então, o primeiro clado ele recebeu o nome de 19, que foi no ano de 2019, 19A. Depois surgiu o clado 19B, depois, quando entrou o ano 2000, né, 2020, virou 20A, aí 20B, 20C, nós já estamos em 21, já tem clados 21. Então, esse clado, né, recebe essa nomenclatura, mas isso é um grupo de pesquisadores que resolveu colocar isso. Então, e eu tenho 3 nomenclaturas diferentes, né? Esses clados foram do grupo do NextStrain, que é um outro site que também analisa genomas não só de coronavírus, mas como de outros vírus, e analisa a evolução desse genoma desses vírus. Então, vocês têm o clado 19, 20, 20, e não tem o 21 aqui porque essa figura é antiga. Ele trocou o 19A pelo B. O A é aqui em cima, que é o mais antigo, e o B é esse daqui. E vocês podem ver que eles correspondem a essas mudanças que ocorrem ao longo do tempo nos vírus. Então, da Giseide, os clados recebem outros nomes, como S, L, O e assim por diante. E da pangolim, é um outro tipo de linhagem, um outro tipo de nomenclatura, pangolim, eles recebem o nome de A e de B, que depois passou para A1, depois B, B1, B2, B3 e assim por diante. Porque antigamente a gente ouvia falar na mídia, né, que o vírus, por exemplo, da Inglaterra era B117, né, e depois dessas nomenclaturas, dessa confusão de nomenclatura, o que foi resolvido? Né? A Organização Mundial de Saúde resolveu dar nome mais fáceis para o entendimento da população. Aí começaram a colocar as letras gregas só naquelas variantes que eram de interesse, não todas as variantes, porque as variantes não estão acabando, elas estão ainda acontecendo, elas estão sendo formadas a todo momento. E aqui só uma filogenética mais recente, de dezembro do ano inteiro, toda a pandemia, de dezembro de 2019 a outubro de 2021, mostrando diferentes clados, né, do NextStrain. Então, 19A e até 21H, que é a tal da MIU, a 21I Delta, a 21J, que é Delta também, que é uma variação da Delta inicial, que adquiriu mais mutações. Então, você consegue separar esses diferentes clados aqui, que são diferentes variantes que vão surgindo ao longo do tempo. E aqui só mostrando um gráfico do que aconteceu no mundo de novembro de 2020 para cá, com relação às variantes. Né? Você tinha o clado 20A em novembro de 2020 e 20B, e a partir de fevereiro começou a aparecer a alfa, né? A variante alfa, 20I, que depois foi sendo substituída por outras variantes, e a Delta tomou conta. Em outubro, basicamente, só tem Delta, e essa verdinho mais escuro aqui é uma variante da Delta. Então, essas variantes vão surgindo e vão substituindo as variantes anteriores. Então, como eu falei, a Organização Mundial de Saúde resolveu dar nomes a esses variantes, né? Essas variantes para ficar mais fácil o entendimento, em maio, 31 de maio desse ano. Então, eles estabeleceram, né, que um variante é variante de interesse, se comparado a um isolado de referência. O genoma tem mutações que têm alguma implicação no fenótipo, né? Se ele está em grande quantidade ou se está numa região que pode afetar a sua infecciosidade, mas você não sabe ainda. Então, se ele aumentou de proporção e tem mutação na proteína spike, por exemplo, e ele está aumentando em quantidade, então ele pode ser uma variante de interesse, mas não se sabe ainda muito sobre aquela variante, se ele é mais patogênica, se ela entra mais na célula, se ela transmite mais ou não. Apenas que ela apareceu em grande quantidade em uma determinada região e provavelmente tem mutações que podem influenciar na sua patogenicidade ou transmissibilidade. E aqui tem as variantes de interesse atualmente, né, estabelecidas pela Organização Mundial de Saúde,
que é a tal da eta, iota, kappa, lambda e mu. E aqui tem as nomenclaturas do pangolim, né, que é de B, B1 tal, lá, B16, até C aqui já, da GZAID, que é aquela G, GH, G, GR, a Nextstrain, claro, 21D, 21F, 21B, 21G, 21H, e aonde foi documentado e a data de foi designada essa variante. Agora, já a variante de preocupação é uma variante que antes era uma variante de interesse, né, que tem aumentou de quantidade, tem mutações em lugares que podem ter envolvimento na transmissibilidade ou patogenicidade do vírus, só que tem alguma evidência de que ela tem uma maior transmissibilidade, ou mudou a epidemiologia da doença, ou ainda aumentou a virulência, ou algum aspecto clínico da doença também mudou. E pode haver também a diminuição da efetividade, né, das medidas de saúde pública também, como diagnóstico. Ele sofreu uma deleção na região de genoma, que o primer agora do PCR lá não consegue detectar. E como ele está aumentando, ele transmite mais, então a variante de preocupação é a variante mais realmente que tem algum fenótipo que é importante para a doença. E essas são as principais variantes de preocupação. Tem a alfa, beta, gama e, mais recentemente, a delta, né? Então, antigamente, a alfa estava dominando, a beta na África do Sul não se espalhou muito, a gama no Brasil, basicamente, na América do Sul, e a delta, que agora está dominando o mundo inteiro. E aqui só mostrando de novo, né, a nomenclatura diferente, aonde surgiu, e a data que foi designada essas variantes. E aqui só mostrando onde ocorre a mutação nesses variantes. Opa, mudei aqui sem querer, desculpa. Então, vocês podem ver aqui que a proteína S está cheio de... Cada letra dessa é um aminoácido alterado da proteína S. Então, essa aqui é a gama, que é a variante que apareceu no Brasil. Grande quantidade de mutação na proteína S. Tem outras regiões, deleção, esse triângulozinho significa deleção de uma região, e essas letras são mudanças nos aminoácidos. Então, tem mutações na S, na N, mas principalmente na proteína S, que é a proteína que vai ser reconhecida pelo nosso sistema imunológico, vai haver a produção de anticorpos neutralizantes contra ela. E aqui a proteína, é a delta, também, basicamente tem mutação na proteína S, proteínas estruturais, na estrutura do vírus, algumas deleções e modificações nessas proteínas, e poucas modificações em outras regiões do vírus. Não significa que essas outras regiões não têm implicação. Pode ter implicação, sim, mas o ponto-chave quente de modificação são as proteínas estruturais, e principalmente a proteína spike, ou proteína S. E aqui são variações que vão ocorrendo nessas variantes, né? Por exemplo, linhagens AY, são todas derivadas da delta. Aqui tem 25, mas eu acho que são mais de 30 já. São todas variantes que estão aparecendo a partir da delta, e aqui é a mutação a mais que apareceu nessas variantes, a partir da delta. Então, o vírus está em constante modificação, constante adaptação ao ser humano, e ele vai ocorrendo essas modificações. Esse aqui é um gráfico mostrando a predominância da variante delta, esse B1617.2 é a delta. Então, aqui em julho de 2021, ainda tinha algumas variantes, que é a proporção das variantes. Já tinha bastante delta. Em outubro, começo de outubro, basicamente, 99,6% é delta. Então, a delta tomou conta dos Estados Unidos agora, né? Antes tinham outras variantes, mas basicamente a delta está tomando conta. E aqui no Rio de Janeiro também. Isso aqui é a vigilância feita pelo pessoal da Fiocruz, mostrando que em junho, primeiro caso em uma cidade do Rio de Janeiro, e foi aumentando aqui, 18 de junho, 26 de junho, julho, ia chegando aqui em agosto, basicamente, 86% delta. E agora, em outubro, provavelmente deve estar quase 100% de delta. Esse foi o dado que eu consegui aqui tirado desse LNCC, que faz análise desses genomas, que é feito pela rede coronaômica de sequenciamento, que eu também faço parte dessa rede, que é uma rede coordenada por um professor lá do Rio Grande do Sul, onde vários laboratórios estão sequenciando diferentes estados e manda esses dados para o Laboratório Nacional de Computação, o LNCC, que eles fazem essa análise. E aqui no DF, que nós fizemos, a partir de janeiro, começamos a sequenciar. Em janeiro, a gente encontrava várias variantes diferentes.
E a variante P1, ele apareceu em janeiro aqui, nas pessoas que foram, esses 18 aqui, foram aquelas pessoas transferidas de Manaus, que vieram para lá. Todas elas estavam com P1 em janeiro. Em fevereiro aumentou um pouquinho, né? A P2 tinha P2 também, ó. P2 tinha bastante. E em março, basicamente, ficou só P1. Em abril, P1 e em maio, só P1. Então, a variante Gama, que é a P1, ela dominou toda a infecção aqui no Distrito Federal em alguns meses, né? De janeiro até maio. Maio foi dominante. Agora, já a Delta ela foi detectada final de julho, começo de agosto. Então, aqui eu tenho a P1 e aqui era a Delta, porcentagem de genoma sequenciado. Então, 30% da Delta no começo de agosto e 70% da P1, que é a Gama. No meio de agosto, a Delta aumentou e a Gama diminuiu, P1. E em 17 a 23 de agosto, basicamente, quem estava dominando já era Delta. E nós terminamos o sequenciamento final de setembro agora, basicamente só com Delta e alguma Gama, algum outro variante. Mas nós não estamos mais sequenciando, isso aqui é tudo no DF. E aqui só mostrando no Brasil, desculpa, esses diferentes variantes. Aqui antes era o 20, claro, 20B, depois o 20J, que era o Gama, que foi, o Gama começou a dominar basicamente, ó, em abril e maio, aí depois apareceu a Delta aqui em maio de 2021, e está tomando conta, e provavelmente já tomou conta do DF, do Brasil inteiro, como os outros lugares do mundo também, a infecção. E por que isso é importante? Porque esses variantes podem reduzir o nosso reconhecimento, o nosso sistema imunológico pode ser o anticorpo que nós produzimos para uma variante pode não funcionar para outra. Então, por isso tem esses trabalhos que mostram isso. Ó. A neutralização reduzida da variante Delta por pessoas vacinadas e soro de pessoas que já tiveram o vírus, convalescentes. Mas essas vacinas foram feitas não para Delta, para outro vírus. E as pessoas que foram infectadas foram infectadas com outro variante do vírus. Então, analisaram o soro desses pacientes vacinados e convalescentes e viram que esses anticorpos eles diminuíam a neutralização dessas novas variantes. Então, só para mostrar como é que é esse tipo de experimento de neutralização, você mistura o anticorpo da pessoa, o sangue lá, junto com o vírus em laboratório. Se o anticorpo grudar na proteína spike, na superfície do vírus, ele não entra na célula e não produz infecção. Se ele não for neutralizante, ele não gruda no vírus e o vírus replica e produz mais vírus. Isso você vê nesse experimento aqui, onde você tem uma placa cheia de células e bota um corante que gruda em célula viva. Então, onde tiver azul, é que a célula está viva. Onde tiver branco, é que morreu, que o vírus entrou. Então, onde tiver branco, é que não houve neutralização. Onde tiver azul, é que houve neutralização. E isso é feito no laboratório de segurança, né? BCL3. E aqui é um experimento que foi feito pelo grupo lá de Campinas com pessoas vacinadas e pessoas que foram vacinadas com a Coronavac e pessoas que foram infectadas. Algumas pessoas diluíram o soro. 1 para 20, 1 para 40, até 1 para 2.560. Esse aqui é o controle azul neutralizado, né, que são os controles, o controle negativo, não foi adicionado o vírus, todas as células aqui. Controle positivo aqui, que foi adicionado o vírus, né, sem anticorpo, matou todas as células. E aqui, sangue de pessoa convalescente que tinha um vírus, ó, na diluição de 1 para 160, ainda neutralizava esse soro. Já um segundo soro de outra pessoa, não. Então, dependendo da pessoa, tem gente que produz soro neutralizante, tem gente que produz menos soro neutralizante. E aqui da Coronavac, né? Ela, na diluição 1 para 20 funcionou, neste soro, 1 para 40 não funcionou, e nesse outro, menos ainda. Mas não significa que a Coronavac é ineficiente. Existem outras maneiras de você se controlar a infecção viral também. Também aqui são só 2 soros também, né? Então, de uma forma geral, o que acontece? Ao longo da evolução do vírus, ele vai modificando e os nossos anticorpos vão começar a reconhecer menos aquele vírus, porque ele mudou e aqueles epítopos mudaram e você não tem anticorpo contra aquele vírus. Aqui só mostrando a efetividade das vacinas, né? Esse é um trabalho recente também, mostrando a vacina da Pfizer e a vacina da Coronavac. Se você tomar as 2 doses, a efetividade vai para 80%, 90%, né? Tanto de qualquer uma das duas. Com a Pfizer, vai para 90%, e com a da... acabei de falar aqui o nome dela. Meu Deus do céu. A da Fiocruz, né? Dá 70%.
E se você toma só uma dose, né, a efetividade é menor. Tanto da Pfizer como da Fiocruz é menor a efetividade. Então, por isso tem que tomar as 2 doses. E por que isso? Por que esse soro, né, essa neutralização diminui? Né? Por causa, como eu falei para vocês, da proteína spike, que vai mudar. A proteína spike está aqui, ela tem uma região que é chamada RBD, que é a proteína spike, o esqueminha dela, com vários domínios diferentes. Esse domínio N-terminal, esse RDB é o domínio que se liga ao receptor. E a maioria das mutações vão ocorrer nesse domínio RDB aqui, que está aqui mostrado em verde. E aqui em vermelho é o receptor. Aqui é onde ocorre a interação entre o receptor. Existe essa região aqui, onde tem um azulzinho aqui, é um peptídeo de fusão, que vai ajudar a fusão da proteína de membrana com a membrana da célula. E aqui esse S2 é um sítio de clivagem. E tem um outro sítio de clivagem aqui da proteína furina, que eu tenho aqui, que é importante para o processamento dessa proteína para o vírus entrar na célula. Então, todas essas proteínas virais, tem vários vírus, influenza, SV, ebola, HIV, pois não? Alguém falou alguma coisa? Não? Então, só mostrando o seguinte, aqui, essas proteínas estruturais dos vírus, né, por exemplo, a do coronavírus, ela pertence a essa classe 1 de proteínas de fusão, que produzem proteínas triméricas, elas se associam em 3 na superfície da célula e são importantes para a entrada dos vírus na célula. Eles formam trímeros e tem a estrutura de alfa-hélice na sua estrutura tridimensional. E como é que ela funciona? Eu tenho aqui a proteína a membrana do vírus, na forma trimérica, através de protease, ela é clivada. Quando ela é clivada, ela expõe o peptídeo de fusão que gruda na membrana da célula, a membrana do endossomo. E ela muda de conformação, puxa essas duas membranas, uma perto da outra, e ocorre a fusão. Então, por isso que a clivagem é necessária para expor esses peptídeos de fusão nessas proteínas virais da classe 1, entre elas a proteína spike. Então, qualquer mudança na spike pode causar uma mudança no reconhecimento do anticorpo. Como é que as pessoas, né, como é que os cientistas estão vendo isso? Através de experimentos, por exemplo, com soro de pacientes que tiveram infecção por coronavírus que não sejam os coronavírus SARS-CoV, por exemplo. Então, existe aqui, esse artigo, um coronavírus humano evolve antigenicamente para escapar a imunidade de anticorpo. Saiu esse ano esse trabalho, e desse pesquisador chamado Jesse Bloom. O que é que ele fez? Ele analisou o coronavírus 22E, que causa doença em crianças, pegou a proteína spike de coronavírus, que foi isolado entre 82 e 84, entre 89 e 95, entre 2001 e 2024, 2005 e 2010, 2007 e 2011, 2016 e 2019. E analisou as mudanças nessas proteínas spikes. Fez essa árvore filogenética. Quanto mais para a esquerda, mais diferente é. Então, vocês estão vendo aqui, que houve uma mudança de 84 para 2016 de até 17% na sequência da spike, em 146 sítios, e que são regiões diferentes onde essas sequências foram isoladas. Então, a spike ela vai mudando nos coronavírus ao longo do tempo. E essa mudança é importante para o reconhecimento do anticorpo. Como assim? E aqui eu só mostrando onde ocorreu na spike, a região da spike. A grande maioria das mutações ocorreram aqui na região do RBD, se liga ao receptor. Tem na região N-terminal e outras regiões, mas a maior parte das mutações neste coronavírus ocorreu no RDP. E aqui é um experimento que ele faz com soros isolados daquela época. Então, se ele tem lá um soro de um paciente que teve o coronavírus 22E em 1985. Aí, se ele usar agora, fizer o experimento de neutralização com o vírus que tem a proteína de 1985, ele neutraliza, que é o título, 300. Né? Neutralizou o vírus. Agora, se ele pegar esse mesmo antissoro e testar com o vírus de 92, já diminuiu a neutralização. Se ele testar com o vírus de 2001, diminuiu mais ainda, com o vírus de 2008. E cada um desses aqui é um soro diferente que foi testado com vírus diferentes ao longo do tempo, mostrando que os coronavírus eles vão mudando e os anticorpos que são produzidos inicialmente para aquele isolado do vírus, eles vão diminuindo a sua neutralização ao longo do tempo.
E isso aqui é só o esquema, né, mostrando os átomos, né, o raio de Van der Waals de todos os átomos da proteína spike e a posição das mutações nesses variantes todos. Aqui é o variante alfa, mostrando as mutações que ocorrem. Aqui é o variante beta e a posição das mutações. Esse aqui é o gama, o P1, a posição das mutações. E o delta, não mostrou a figurinha, mas mostrando que tem essas duas principais mutações aqui. Todos na proteína spike. E aqui é um resuminho, né, do que cada uma faz. Que quando você analisa esses vírus, você isola em um laboratório e testa lá a neutralização e também vê conta de se o vírus replica mais ou não em cultura de célula. Então, você tenta analisar as características desses vírus. Então, a mutante, né, o variante alfa, ele tem essa deleção aqui, 144, 145, na posição da spike, ele reduz a atividade, a ligação de anticorpos. A beta tem essa daqui, a mutação K417NOT, também reduz a ligação do anticorpo e o bloqueio à entrada da célula. Então, cada uma dessas mutações nesses variantes aqui, ó, essa D614G está em todos eles, que foi mostrado que aumenta a infectividade da célula, entra mais fácil na célula. Todos adquiriram e mantiveram essa mutação. E alguns vírus, alguns contêm as mesmas mutações. Então, as mutações vão acontecendo que vão favorecendo ao vírus se adaptar naquele hospedeiro. E aqui só mostrando de novo várias mutações, quais linhagens tem e o que cada uma dessas mutações resulta, né? Qual o fenótipo. Bem, é isso aí, acho que falei demais até. Espero que tenha dado uma ideia mais ou menos como é que são essas variantes, como é que ocorre a modificação e qual a importância, né, da gente ter essa vigilância para acompanhar as modificações que ocorrem nesses vírus. Obrigado, Bergman. Vamos então, aqui já temos aqui alguém com a mão levantada, deixa eu ver aqui. Não apareceu. Valéria, peraí, só um minutinho. Valéria. Desculpa, Hugo primeiro. Oi, professor Bergman, tudo bem com o senhor? Oi, Hugo, um prazer falar com você, querido. Igualmente. Assim, professor Bergman, assim, eu gostei muito dos dados que o senhor mostrou sobre a entrada dos outros coronavírus na população, e até eu inclusive eu comento com os alunos a respeito do OC43, que aparentemente ele provocou uma pandemia no fim do século XIX, em que morreu muita gente também, mas isso é um pouco auspicioso porque ele se atenuou, né? Então, a gente espera que isso vá acontecer com o SARS-CoV-2 também. Eu queria saber se nos sequenciamentos que vocês fizeram localmente, vocês já têm dados suficientes para fazer alguma comparação sobre o aparecimento de novas mutações nos vírus que circulam na população não vacinada e os vírus que conseguem infectar os pacientes vacinados, mesmo que provoquem infecções mais brandas? Ou se vocês ainda não têm genomas suficientes para fazer esse tipo de comparação? Ótima pergunta, Hugo. Então, a minha resposta vai ser, infelizmente, as pessoas não gostam de dar amostras, né? Então, assim, eu tenho especialidade, sou expertise em sequenciar genoma, né? Tem umas pessoas que trabalham comigo sequenciando genomas. Então, eu não tenho poder nenhum de escolher qualquer amostra. Então, quem escolheu essas amostras foram o pessoal do LACEN, com o interesse deles, que era apenas uma amostragem do que estava ocorrendo ao longo de janeiro até setembro, né? Então, eles faziam o RT-PCR, identificavam lá 100 pessoas, 1.000 pessoas infectadas, e selecionavam lá algumas amostras para a gente fazer o sequenciamento de genoma, conforme os critérios deles, que era pessoa grave, né, que estava no hospital, blá, 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 mas não praticamente quase nenhuma informação sobre o paciente, porque o comitê de ética não permitia dar todos os dados, apenas o CEP da pessoa. Então, assim, é muito frustrante para mim. Eu não sou médico, eu não tenho acesso a paciente, mas eu tenho expertise para fazer o sequenciamento. Por que as pessoas não querem obter os dados para favorecer a população como um todo? Porque agora eu vou ter mais recursos para fazer sequenciamento de outros genomas, por exemplo. Que é os recursos do pessoal da Corona Ômica e os recursos da professora Esther Sabino, lá de São Paulo, que ela me convidou para sequenciar 100 genomas por mês até um ano, por um ano,
de pessoas vacinadas e não vacinadas, que ela quer fazer um trabalho no Brasil para isso. Mas, assim, eu não tenho acesso a paciente. Eu falei para ela, professora, eu não tenho acesso a paciente, eu vou simplesmente pedir para alguém que possa ter o acesso a paciente, porque sequencial posso fazer, mas eu não tenho esse poder. Então, eu me sinto com as mãos amarradas e frustrado por causa disso. Viu? Então, a resposta é não, nós não analisamos pessoas vacinadas, não analisamos. A sequência tá para a gente. Vamos escrever um artigo agora do que aconteceu em Brasília de outubro a outubro. Nós temos sequenciamento, amostra de sequenciamento, o que aconteceu. Mas a informação de paciência é mínima que a gente tem, como eu falei. CEP, se é homem ou se é mulher, e acabou. Entendeu? Então, é muito frustrante, você não consegue associar as coisas. Entendo. Obrigado. Espero que melhore, assim, que o senhor consiga um pool de pacientes com mais informações no futuro. Assim, desejo boa sorte com a nova etapa do projeto. Obrigado. Obrigado. Valéria? Bom dia. Então, professor, muito obrigado aí pela aula. Foi muito gostoso te ouvir. É um assunto tão complexo e a gente compreendeu perfeitamente todas as mensagens. Quero também já dizer que o que a gente puder ajudar, né, a gente que está no hospital, que a gente puder estabelecer de parceria, acho que a gente consegue, né? Acho que de agora para frente, a proporção de pessoas vacinadas e com Covid, ela deve aumentar, né? Então, esse dado possivelmente deve surgir. A gente espera, né? Eu queria, na verdade, te perguntar, assim, como especialista na área, né? O que você consideraria um sistema, essa vigilância, né, das variantes e tudo, o que seria o ideal, né, assim, em termos de número de amostras, né, o que a gente sempre comenta, né, que no Brasil se sequencia poucas amostras, temos todas as dificuldades, né, mas existe algum parâmetro do que seria muito bom isso? O ideal seria todo mundo, sequenciar todo mundo. Esse é o ideal. Já que não podemos sequenciar todo mundo, tem uma amostra, né, aleatória de uma região. Para Brasília é mais fácil porque você tem algo concentrado, no caso o LACEN, né, que pega a amostra de todas as regiões administrativas. Agora, o número especificamente tem que conversar com a estatística. Qual o número, né, mínimo para a gente saber se está sendo, né, significativo. Mas, assim, quanto mais, melhor. Então, você tem uma ideia, se você faz aleatório, do que está acontecendo, mas você nunca pode dizer com certeza que realmente aquilo, você não tem uma variante ou outra. Você pode dizer que existe uma predominância de uma variante pela amostragem que eu fiz. Mas se estão sendo infectados 1 milhão de pessoas e eu fiz uma amostragem de 10 pessoas, quão significativo é esse resultado? É pequeno, né? Se eu faço já com 100, com 1.000, com 10 mil, você vai aumentando a significância. Então, quanto mais, melhor. Agora, eu realmente não posso dizer para você que eu não sei qual seria o mínimo necessário. Então, o pessoal que trabalha com estatística pode ter uma ideia de doença, né? Quem trabalha com doença já provavelmente tem esse viés, né? Não sei. Que às vezes a gente fala isso, quanto mais melhor, parece que a gente é exagerado, né? Mas a gente pensa isso, né? Sim, o ideal seria. E se o senhor já ouviu falar alguma coisa sobre uma variante de Belém, porque eu vi um alerta da Prefeitura de Belém sobre uma nova variante que não seria detectada pelos exames diagnósticos habituais, só que aí depois conversei com algumas pessoas de laboratório e falam que não, que seria capaz de fazer essa identificação. Só se o senhor já teve alguma informação a mais sobre isso, que eu vi muito pouco. Porque normalmente se faz PCR de duas regiões do genoma, 2 ou 3. Então, se ocorre uma deleção em uma região onde o primer gruda da detecção, aí você não tem uma, né? Isso você pode dizer que é positivo se amplificar das duas. Então, normalmente, amplificou uma, não amplificou outra, não é positivo. Mas se você sequenciar o genoma, você pode ver que tem alguma deleção no vírus que impede que aquele outro gene seja amplificado. Então, para resolver esse problema, você tem que usar outros primers que vão grudar em outras regiões do genoma do vírus. Eu não fiquei sabendo desse de Manaus, não sei, mas é provável que tenha ocorrido alguma mutação numa região onde é detectado por um dos primers. Mas não significa que o vírus vai ser pior ou melhor para a infecção, né? Simplesmente você não detecta.
que é um problema não detectado. Uhum. O alerta foi bem, assim, preocupante, né? Porque eles colocaram assim, quem é sintomático respiratório fica em isolamento mesmo se o PCR for negativo, né? Só Sim. que não vi a continuação da história e realmente o que o pessoal de laboratório falou foi isso, né? Que dessa questão, que a maioria dos exames diagnósticos utiliza pelo menos dois pontos. Né? 2 pontos. E tem um pessoal lá de Manaus, que é um pesquisador que tem dinheiro para fazer sequenciamento. Se isso acontecer, ele está fazendo sequenciamento, ele deve estar estudando isso daí, mas eu não tenho notícia. E eu estou num grupo da rede Coronaômica que toda hora tem, o pessoal coloca informativo lá, o que está acontecendo. E eu não vi nenhuma informação com relação a esse ainda não. Que bom. Obrigada. Nada. Alternando aqui com o chat, tem uma pergunta do Klaus, que é: o quão longe está a vigilância genômica de ser uma estratégia contínua no Ministério da Saúde, tanto para a Covid quanto para outras doenças? Eu fiquei sabendo que o Ministério da Saúde vai comprar, ou comprou, um equipamento chamado Illumina, de sequenciamento de alto desempenho. Então, esse equipamento ele custa mais de $100 mil, só o equipamento. E os kits para sequenciamento, eles podem sequenciar 3.000 amostras de uma vez, um kit. Então, você consegue sequenciar em grande quantidade. E esse kit é bem caro, mas só que para 3.000 amostras, a amostra fica barato se você sequenciar realmente 3.000 amostras. O equipamento que eu tenho é o Mini-Ion, que é um equipamento que custa $5 mil, não é $100 mil, $5 mil. Os reagentes são caros e tal, e hoje está sendo otimizado para você conseguir fazer 100 amostras de uma vez só. Então, ele está sendo otimizado. Então, o Ministério da Saúde, respondendo a sua pergunta, sim, ele comprou, eu fiquei sabendo, mas como eu não tenho contato, eu não tenho contato com o Ministério da Saúde, nem com os médicos, né, quem decide as coisas. Eu fiquei sabendo só que eles já compraram e vão implementar. O problema é, será que vai ter dinheiro para fazer os insumos, para comprar os reagentes, para fazer esse tipo de vigilância? Eu não sei, os insumos são também caros, não é só comprar máquina, tem também o treinamento da pessoa, tem a manutenção. Então, eu espero que, além do dinheiro da máquina, tenha também o dinheiro do treinamento e dos insumos. Então, eu só tenho notícia disso, eu não sei se eles vão implementar, se já implementaram, como é que está. Perfeito. Fernando? Bom dia, Bergman, parabéns aí. Realmente foi uma apresentação muito boa, assim, foi um resumo aí muito bacana. Aí eu queria perguntar, assim, pegando um pouquinho assim, o fio da pergunta do Klaus e pensando também em outros projetos de outros estudantes da pós-graduação em medicina tropical, às vezes o gargalo nem é sequenciar, é a parte da bioinformática, é processar os dados. Sim. Aí eu queria saber como vocês resolvem esse gargalo e como na UNB a gente poderia pensar com outros projetos, conversar com as pessoas que estão resolvendo esse problema. Obrigado. Bioinformática, com certeza, é um gargalo. Se você não tem um bom bioinformata no seu grupo, esquece. Não adianta gerar sequência que você não vai ter informação. Então, eu tive a felicidade de ter um bom bioinformata, que foi o Fernando Lucas Mello. Ele foi treinado lá na USP, em sequenciamento e tal, e está com a gente desde 2012, ajudando no sequenciamento e análise de dados. E ele formou alguns dos meus alunos também, ajudou a formar alguns dos alunos em bioinformática. Então, hoje eu tenho alguns alunos que têm a capacidade de analisar dados, e também no Departamento de Biologia Celular tem o professor Jorge Papas, que é especialista em bioinformática, que ele também ele forma também alunos de bioinformática, mas assim, essas pessoas que trabalham com computação são enroladas, então você tem que ter paciência, conversar com elas e fazer um projeto direitinho para conseguir a cooperação e colaboração. Então, não é fácil, mas tem gente capacitada no Departamento de Biologia Celular para análise de dados, sim. Basta realmente entrar em contato, conversar. E o importante, eu acho, sempre é treinar as pessoas. Você pega um aluno seu e gruda no cara para ele te ensinar, para ele conseguir passar a informação. Porque você ficar dependendo de alguém, não dá. Porque ele vai sempre manter a informação para ele, só vai te dar o resultado e você fica na mão depois. E os computadores? Tem os clusters de computadores? Para essa análise não precisa de nada muito complicado. Os computadores de 10 mil, 12 mil reais para análise de genoma, tranquilo. A gente faz Illumina, eu mando sequenciar, às vezes, insetos, mosquitos, essas coisas. Chega o material, com esse material
chega no laboratório, ele roda nos programas que são programas em Linux e não precisa de um supercomputador, não. Beleza, muito obrigado. Nada, filho. Vamos ter uma outra pergunta aqui no chat da Eleonora, que pergunta: a amostra que vocês estão trabalhando é a amostra por conveniência? São os casos que estão chegando até o grupo de pesquisa? Sim, como eu falei, eu acabei essa parte do projeto, eu já sequenciei, que eram amostras de conveniência, que estavam lá no momento daquela semana, estavam sendo detectadas, e que tinha um CT, ou a quantidade de vírus alto. Não é qualquer caso positivo, tem que ter muito vírus para eu conseguir sequenciar. Então, eram selecionados aleatoriamente, de conveniência, naquela semana, os casos que tinham quantidade de vírus suficiente para sequenciar. Perfeito. Aida? Bom dia, professor, a todos também, professor Bergman. Eu agradeço, assim, foi uma aula extremamente didática, horizontal, assim, a expertise, né? Eu sou minha professora Ana Amélia, fico muito feliz. Eu sou a Aida, eu sou pós-doutoranda, orientanda do professor Wildo, que também é uma pessoa muito horizontal, onde ele nos permitiu estar aqui hoje com essa belíssima apresentação. Professor, eu sou baiana, né? Sim. E eu tenho uma série de inquietações em relação ao cenário econômico. As pesquisas demonstram claramente de que há uma variação, né, por parte da capacidade de resistência, né, e resiliência mesmo do vírus, essa capacidade de ele ser mutante, e bem como também a globalização hoje em todo o mundo circula, né, onde facilmente você está rapidamente em outros continentes, mas mostra também os avanços, né, da pesquisa de grupos de expertise como o senhor, outros também em outros estados, o Ministério da Saúde. Mas me preocupa um pouco e reforça também que para que o ano que vem haja ainda a continuidade do reforço da vacinação, né? Isso que está bem evidente. E uma outra questão que me dá uma certa inquietação são justamente as questões das festas, né? Não só natalinas, como também a proximidade do carnaval, cenários econômicos que impulsionam muito a economia de alguns estados, né? E cidades como Salvador, Rio de Janeiro. E isso só reforça também a necessidade de um enfoque também informativo e educativo para a população, né? Ou seja, ter mais clareza de como a ciência evoluiu, de que tipo de informe podemos motivar as pessoas também para que possam ter, não essa barreira contra o reforço, né? Porque eu vejo muitas barreiras ainda. Pessoas que começaram com a primeira dose perguntam por que eu vou continuar com a segunda, não estou tendo nenhum tipo de sintoma. E isso me causa uma certa inquietação. Eu queria saber, assim, do ponto de vista de educação em saúde, quais as estratégias que vocês usam para cada vez mais pulverizar a informação da ciência para uma população que, infelizmente, ainda ignora, né, essa questão do contágio, né, por parte do SARS-CoV. Aida, sua pergunta é excelente. O problema, Aida, é que as pessoas têm que aceitar passar a informação para a sociedade. Eu não recuso apresentar seminários, por exemplo, eu participei semana passada da 3ª jornada de bioquímica do RRJ. Tem uns alunos da Liga, não sei de quê, pede para eu dar palestra para os alunos da Liga, não sei o quê. Vem um repórter que quer perguntar sobre vírus da hepatite, eu falo sobre vírus da hepatite e tudo mais. É uma maneira de você tentar sempre, nessas entrevistas, nessas palestras, reforçar a necessidade da vacinação, das fake news, não acreditar em fake news. Então, o nosso papel como cientista é tentar mostrar para a população que vacina funciona, vacina é importante. E é muito difícil você indo sozinho, né? Então, o governo deveria ter essas campanhas, como teve no passado, campanha de vacinação em massa. Eu tenho 57 anos. Né? Quando eu era criança, tinha meningite na década de 70. Né? As mães ficavam desesperadas, vacinavam os filhos, tinha uma campanha na televisão para vacinar, todo mundo vacinava. Ninguém falava nada, todo mundo ia vacinar. Hoje em dia, as pessoas não querem vacinar por besteira, né? Porque tem informação... Ideologia, né? Pois é. Ideologia. Pois é, e muito esquisito isso. Então, eu acho que tem que acabar com essas fake news. E nós temos, né, como pesquisadores, né, a necessidade, precisamos informar a sociedade. Mas só nós, esse é que é o problema. Eu acho que não vai ser suficiente. Tem que vir de cima mesmo.
E o que vem de cima, às vezes, não é o que a gente espera, né? Obrigada, professor Bergman. Nada. Só reforçando aqui, Rodrigo colocou aqui no chat que na semana que vem, né, tem um simpósio dos programas da FM, né, Covid e doenças negligenciadas, de 8 a 10 de novembro, à noite, das 19 às 22, né, durante a semana aqui, a jornada científica do HUB. Tem aqui no chat, está o link para inscrição e também tem a programação. Seguindo aqui, temos a Fabiola. Bom dia, professor Bergman. Tudo bem? Bom dia, Fabiola. Meu nome é Fabiola Zucchi, acho que a gente já se conheceu lá do IB. Eu tenho duas perguntas, se eu tiver tempo. Primeiro, acho que é a pergunta que todo mundo faz, né? Perspectiva de atualização das vacinas. Dá para dizer alguma coisa em relação a isso? Inevitável, eu acredito que é inevitável você não ter uma atualização da vacina. Então, ela virá, que o vírus veio para ficar, ele vai ficar aqui por muito tempo ainda com a gente, como os outros coronavírus ficaram. Então, inevitável ter outras vacinas e atualização com essas novas variantes. Provavelmente as grandes companhias já estão em processo de atualização. Já estão fazendo, com certeza. E outra coisa, aproveitando o gancho do professor Fernando, que até foi uma discussão que a gente teve com os alunos da pós-graduação aqui na Medicina Tropical, essa questão da bioinformática, né, de como utilizar os dados. Então, assim, a experiência que eu tive no passado foi essa, de colar no meu colega que tinha o expertise, estava trabalhando no projeto, e eu aprendi como fazia. Então, assim, também não sou expert, mas eu consegui resolver o meu problema do trabalho que eu estava fazendo na época. Então, isso é um problema sério, que a gente tem alunos trabalhando com isso, mas todo mundo vai ter que aprender, e quem sabe um pouco vai ter que aprender mais e ajudar o aluno. Então, sei lá, pensar numa rede de repente, eu sei que não é fácil, mas de intercâmbio de informação para que a gente pudesse otimizar esse tipo de trabalho, né? Eu sei que todo mundo é ocupado. Sim. Eu treinei, né, o nosso grupo, o pessoal queria sequenciar na Bahia, no Mato Grosso, em Goiânia. Eles vieram para o laboratório e ficaram uma semana. Nós ensinamos a eles a fazerem o sequenciamento uma semana. E depois ficou com o bioinformático. Uma sugestão que eu tenho, por exemplo, é fazer curso, né? Então, enquanto nós temos esses bioinformatas aqui, vamos fazer um curso prático de sequenciamento usando o Mini-IO. Então, essa é uma maneira de você espalhar informação. E depois, assim, tem que juntar realmente, pegar as pessoas, incentivá-los a dar o curso, né? Não adianta, vamos fazer e no final não vai. Mas o importante é esse, fazer esses cursos, esses workshops e tal, porque agora eu tenho um pós-doc que está fazendo sequenciamento de febre amarela, né? E ele aprendeu a bioinformática, ele tinha feito biofísica com o professor Werner. Ele primeiro fez mestrado comigo em virologia, depois foi para biofísica com o professor Werner, depois voltou agora como pós-doc comigo e aprendeu a bioinformática para genoma de vírus. Então, ele tem mais um ano comigo. Então, ele poderia ajudar nisso, né? Num curso, né, para quem tivesse interesse. Tudo isso é conversar, né? Então, acho que é bom a gente conversar, ver a necessidade, quem tem interesse, com outras pessoas. Até a própria Sociedade Brasileira de Virologia fez um curso de bioinformática e esse menino, esse meu pós-doc, participou. Então, a própria Sociedade de Virologia pode dar esse curso anualmente e tal, só realmente mostrar interesse. Tem demanda? Então, vamos fazer um curso. Né? O ideal seria, eu sou expert, eu tenho tempo, eu vou te ajudar no seu problema. Mas muitas vezes isso não acontece, porque a pessoa tem outras prioridades, né? Então, vai sempre deixando a sua prioridade para trás. Então, o ideal é você realmente ter alguém que possa aprender aquele negócio e fazer lá o básico, e só se realmente precisar de uma análise mais detalhada, encher o saco do bioinformática. Então, vamos conversando, vamos tentar promover um curso e colocar os alunos para fazer esses cursos. Então, tá bom. Muito obrigada, professor. Nada. Adriele tem uma pergunta aqui no chat. Professor, eu li um artigo sobre a diferença de clados em Nevada. Mostrava que existia diferença de clados no sul e no norte de Nevada. Queria saber se houve algum achado assim no Brasil ou tem a prevalência de apenas um clado circulante. Esses vírus, eles vão mudando, né, como eu mostrei para vocês. Provavelmente, eles vão, dependendo do lugar
onde o vírus está replicando, ele vai evoluir de uma maneira diferente do outro. Então, eu tenho a Delta que entrou aqui em Brasília, tem a Delta que está lá no Rio de Janeiro, a Delta está lá em Manaus. Eles vão evoluir no ambiente em que eles estão. Vai ter gente vacinada, não tem vacinada, então as modificações vão ocorrendo. Vai ter um grupo de mutações iguais, mas eles vão modificando diferentemente. Lá em Manaus, aqui em Brasília, no Rio de Janeiro, esses clados, a tendência é eles irem modificando, a parte todos da origem de um clado e vão modificando. Assim, é natural você ter vários clados aparecendo. Agora, ele só se fixa se tiver mutações que vão favorecer o vírus. Então, lá em Nevada, você falou assim, 2 clados. Esses 2 clados têm origem do mesmo vírus ou são vírus muito diferentes? Eu não me lembro de ter visto esse artigo e tal. Mas, assim, a modificação nos vírus é normal e aparecimento de clados também é algo normal que vai acontecer sempre. Se o vírus estiver circulando, ele vai mudando. A Eleonora pergunta aqui qual o programa ou linguagem de programação que o Bioinformática utiliza. Olha, tem muito programa em Windows, é bem fácil de você usar. Tem muito programa que você vai usar, não usa o Windows, usa um comando, mas o nome específico do programa, eu não sou especialista em bioinformática. Mas a grande maioria, hoje em dia, se usa o Windows mesmo, então você não precisa ter programa de comando, não. Tem alguns programas que sim, mas hoje em dia está bem tranquilo. Para análise de vírus, que o vírus é genoma pequenininho, a gente usa um programa chamado Genius, que você compara, faz alinhamento, compara a sequência, faz árvore filogenética, tudo isso no ambiente Windows, não é Linux. Muitos programas são na forma Linux para ir mais rápido, né? Você pode fazer um scriptzinho lá para fazer as coisas uma atrás da outra mais facilmente, mas como dá muito dinheiro bioinformática, vários desses programas já são em um ambiente de Windows, para genoma de vírus que é pequeno. Agora, se eu quero fazer uma análise de transcriptoma, análise de genoma de um organismo inteiro, aí sim, aí é mais embaixo, a bioinformática é mais pesada, você precisa de outros programas. E eu não sou especialista para dizer para você quais são esses programas. Obrigado. A Lorena pergunta, como essas variantes podem afetar as práticas terapêuticas, as respostas às vacinas e os testes que já temos? Pois é, as variantes, como eu falei com a professora Valéria, elas podem deixar de ser detectadas. Por quê? Se ocorrer uma deleção no genoma, substituiu lá a sequência numa região onde é usada para detectar o vírus. Se sumiu aquela região, você não detecta mais o vírus, mas o vírus está lá. Então, por isso que você faz uma estratégia para você tentar detectar 2 regiões do vírus, 2 ou 3, para evitar que esse problema aconteça, que você não consiga mais detectar o vírus. E as variantes, como elas vão mudando, o que acontece? Ela pode, eu não coloquei na apresentação, ela pode produzir uma variante que vai agora ser mais patogênica. Isso é possível, mas não foi encontrado ainda, o que causa uma doença, mata a pessoa mais rapidamente, infecta outro tipo de tecido, isso pode acontecer, mas é pouco provável pelo histórico dos outros coronavírus. Nós já temos quase 2 anos de replicação, muitas variantes apareceram, porque a variante vai ter que acumular a modificação de maior transmissibilidade, maior patogenicidade. Então, assim, ela tem que acumular muita coisa para realmente ficar muito mais patogênica, causar uma doença mais grave, como eu posso dizer assim, dessa forma. Assim, então, essas variantes têm um papel no clínico, né, na parte clínica. Se você começa a analisar que as pessoas estão morrendo mais, as pessoas estão tendo algum tipo de complicação a mais, pode ser devido a alguma variante. Aí você tem que fazer a conexão. Como você faz a conexão? Estudando variantes, sequenciando o genoma, leva para o laboratório e depois faz experimentos em laboratório. Pega várias células de diferentes tecidos, baço, rim, pulmão, e vê se esse vírus é diferente dos outros vírus. Então, para saber se a variante é pior ou não para a doença, você tem que estudar mais ela. Você primeiro detecta ela, vê onde ela tem modificação, tenta associar essa variante a algum caso grave ou alguma coisa que está acontecendo e depois leva para o laboratório para tentar descobrir o que está acontecendo. Perfeito. Eu fiquei curioso, Bergman, quando você mostrou rapidamente lá as mutações, antes de passar para a Dalva, que a Delta ela ficou muito mais positiva na proteína spike, né? O número de resíduos de arginina e lisina, ela é muito mais positiva do que as outras. Geralmente as mudanças da outra era para tornar a proteína um pouco mais hidrofóbica, mas essa ficou extremamente hidrofílica.
Então, para que haja uma boa infecção, vai necessitar de uma hidrofobicidade maior, que são esses sítios de palmitoilação, né? Sem o ácido palmítico, ela não vai conseguir entrar. E aí tem uma coisa bem interessante que eu estava aqui já pensando desde que a Ana Amélia falou semana passada, né? Como os níveis de ácido palmítico, eles, ao mesmo tempo que são necessários para que haja infecção, eles são pró-inflamatórios, né? Então você tem um aumento da cascata muito grande, especialmente no pulmão tem muito ácido palmítico. Então é uma série é um intrincado ali que favorece, né? Favorece um loop de infecção, reinfecção e a cascata inflamatória. A minha pergunta você acha que essas mutações, existe uma pressão a partir das vacinas em que hajam essas novas variações? As vacinas podem gerar variações ainda mais agressivas, no sentido de que o paciente vacinado e ao mesmo tempo infectado e indo para o hospital, ele pode desenvolver diferentes tipos de carga que tem uma pressão maior em resposta à vacina? É possível o vírus mudar pela pressão de seleção da vacina, né? Então, se você tem pessoas parcialmente vacinadas, não tem as 2 doses, a probabilidade de ter mais vírus circulando com alguma pressão de seleção é maior. Então, vai pressionar o vírus a modificar em regiões que ele facilite a adaptação a essas pessoas que são parcialmente imunizadas. Mas não quer dizer que o vírus vai se transformar num supervírus também, né? Uhum. Ele vai tentar se adaptar, mas nosso corpo também tenta eliminar Sim. ele também. Então, existe a possibilidade, né? Mas não dá para afirmar que realmente vai acontecer. Como não aconteceu com os outros coronavírus, né? Porque os outros coronavírus não mataram todo mundo. Ao longo do tempo, eles foram se adaptando e causando uma gripezinha. Né? Sim. A Dalva tem uma pergunta. Bom dia, professor. Muito obrigada pela apresentação. Muito boa mesmo. Nem tenho o que dizer, porque eu sou bióloga, muita coisa eu não entendi. Gostei da colega da Bahia que falou que o senhor como que colocou isso meio horizontal, para quem sabe muito e para quem sabe pouco, entender um pouco. E eu queria que todo mundo do planeta visse a sua aula, para a gente poder até tirar um pouco de mau entendimento de muitas coisas quando se refere ao vírus. Eu tenho várias questões, mas eu queria apontar 3, até por não saber mesmo as 2 primeiras. O senhor colocou que tem um tempo para eu conhecer daquele vírus que está circulando na população humana, né? Por exemplo, mostrou todos os coronavírus que são conhecidos e quanto tempo ele está circulando. E, por exemplo, o último, né, o SARS-CoV-2, que estaria 1 ano e meio. Porque eu, como bióloga, mas eu sou da área da epidemiologia, na verdade, sempre alguém leigo, algum amigo pergunta, mas isso não foi criado em laboratório. E eu sempre me remito a essa parte genômica, que não, que pelo sequenciamento se mostra que não seria possível. E falta elementos para eu poder explicar popularmente para que essas pessoas entendam. Aí eu queria até saber como que é feito, ou qual que é a ideia para que eu possa saber quanto tempo isso tem, e se tem a ver com aquelas coisas do carbono, que a gente estuda dentro da biologia, para poder ver o tempo de vida. O outro é sobre a competição do tipo do vírus, né? No caso do delta, do gama, como que eles se competem? Eles se competem a nível de indivíduo, porque um tem a maior capacidade de infectar o indivíduo, não existe uma competição, é só a gente estar mais propenso a ser infectado por ele, por essas características, principalmente aí das proteínas S, né, como o senhor mostrou, que é o que mais muta, que é uma que chama mais atenção da Delta, né, que agora tomou conta, entre aspas, de tudo, e se teria também, o corpo humano teria uma capacidade diferenciada de produzir anticorpos contra ele, por isso que ele continua aí, né, cada vez aumentando mais. E a terceira pergunta tem a ver Vamos por partes, senão eu vou esquecer. A outra é só saber se existe um banco nacional com os resultados. Por exemplo, a gente vê que tem muitas instituições de pesquisas que fazem essa parte de sequenciamento e produzem artigos. Existe um banco nacional onde se coloca tudo para que eu possa depois ver o Brasil como um todo
existe isso onde você colocaria lá, que não precisa ser feito pelo Ministério da Saúde. Eu sei que a nível da Organização Mundial eles conseguem fazer, né, de OPAS, eles conseguem fazer isso coletando, mas existe uma entrega diária de responsabilidade do pesquisador de entregar esses resultados para o Banco Nacional? Não. Vou responder na última pergunta. Não existe. Entretanto, todo mundo que sequencia submete a um banco internacional, o tal do GISAID. Então, todos os sequenciamentos, e isso não diria que todo mundo, mas a grande maioria submete. E você é capaz de buscar todas as sequências de qualquer país nesse banco chamado GISAID. E aqui no Brasil tem o Laboratório Nacional lá de Computação, o LNCC. Este está envolvido com um projeto chamado Coronaômica, que é o projeto de sequenciamento de várias universidades. Esse está recebendo os dados deste projeto, de vários laboratórios do Brasil inteiro, mas não todos. E tem a Fiocruz, que também tem um banco da Fiocruz, o pessoal da Fiocruz de Manaus, Fiocruz do Paraná, Fiocruz do Rio de Janeiro, também fazem sequenciamento, enviam para a Fiocruz. E todos eles vão para o GISAID. Então, o melhor é o GISAID, que é o internacional, onde você vai ter todas as sequências do mundo inteiro, inclusive a sequência do Brasil. Você vai ter algumas que não tem lá, mas a grande maioria vai estar depositada no GISAID. Se você for publicar um artigo, tem que estar no GISAID. Então, esse GISAID, se você botar GISAID, G-I-S-A-I-D, na internet, você vai ver lá as informações, e quando você liga, tem até o Brasil, eles mostram os dados só da Fiocruz, mas os genomas são de todos os lugares do mundo. Então, vamos voltar agora para a primeira pergunta. Repete um pouquinho, por favor. Que tem a ver com como saber o tempo que aquele vírus, pelo sequenciamento, está circulando. Certo. Então, como é que você faz isso? Então, eu mostrei para vocês aquela figura de um artigo dos coronavírus chamado 220. Você lembra? Eu mostrei lá a figura, né? Tem uma figura, uma árvore filogenética, onde eles pegaram um vírus que foi isolado em 82, depois um vírus em 92, um vírus em 2002, um vírus em 2012. Então, você tem 4 vírus diferentes de 10 anos cada um deles, mas todos eles pertencem a essa variante, 220, esse isolado. Aí, quando você analisa a base, o programa faz o seguinte, a primeira base de um vírus é A, no outro vírus é A, no terceiro vírus é A, no quarto vírus é A. Aí ele vai com a segunda base, no primeiro vírus é T, no segundo vírus é A, no terceiro vírus é T, no quarto vírus é T. Então, o segundo mudou aqui. Então, ele vai fazendo essa análise de base a base. Aí, o que ele vai fazer, o programa de computador? Vai te falar, ó, entre esses vírus, em 82 ele era de um jeito, em 92 mudou 1%, em 2002 mudou 5%, em 2012 mudou 8%, em 2020 mudou 15%. Ele vem mudando um pouquinho ao longo do tempo. Aí você calcula quanto tempo ele vai demorar para ser mais diferente. Ou você pode calcular o contrário. Você analisou agora os coronavírus que está circulando agora, certo? Os coronavírus aqui. Aí eu pego esse coronavírus e o coronavírus mais parecido de morcego. Aí eu analiso o genoma do coronavírus de morcego e o coronavírus que eu tenho aqui no ser humano, base a base. Aí eu calculo o contrário. Quanto tempo para trás para ele modificar para ser o mesmo vírus? Então, o programa de computador ele vai calcular quanto tempo as mutações seriam necessárias para ir para trás para eles serem o mesmo vírus. Que eles lá no passado eles eram o mesmo vírus, que depois foram separando. Um infectou um morcego, outro morcego, e foi mudando 1%, 2%, 3%, e o vírus de morcego é 92%, 94% idêntico ao do coronavírus humano. Então, eles têm a mesma origem. Então, você faz a conta para trás, aí você descobre quando foi que eles se separaram, quanto tempo eles surgiram, esses dois vírus se separaram. E no caso de inseto e vírus, por exemplo, eu trabalho com baculovírus, vírus de inseto. Fazendo esse relógio molecular, foi mostrado que os baculovírus surgiram há 400 milhões de anos, exatamente quando os insetos surgiram. Eles vêm se adaptando aos insetos ao longo do tempo e mudando aos poucos ao longo do tempo. Então, é o cálculo que é feito, é um programa de computador que calcula essas variações ao longo do tempo, e você pode calcular quanto tempo levaria para esses vírus serem o mesmo. Né? É o chamado relógio, né, filogenético, né? Relógio clock, filogenético clock. Mas eu não sou especialista também nesse tipo, mas eu sei que funciona dessa forma.
Então, por exemplo, furina, o exemplo lá, o pessoal falou que o coronavírus ele foi manipulado em laboratório porque tem um sítio de uma enzima chamada furina, que é uma protease que vai quebrar lá a proteína spike, que são aminoácidos básicos carregados positivamente. Então, falando, isso não tem nos coronavírus. Mentira, se você analisar o genoma dos coronavírus, tem vários coronavírus que têm esse sítio de furina. Então, é muito provável que esse sítio de furina está presente no coronavírus de morcego. Não é que no coronavírus surgiu porque foi modificado geneticamente. Se você encontra na natureza, é muito provável que ele possa estar na natureza também. E ele, por ser muito parecido geneticamente com esses vírus de morcego, a origem é morcego. Ok, e a outra tem a ver com a competição entre os tipos de vírus, no caso gama, delta, e se isso é a nível de indivíduo ou se isso é entre eles. Isso. Então, vamos supor aqui que eu tenho numa célula, vou infectar dois vírus, o alfa e o gama numa célula. Então, eu infectei numa célula em laboratório, experimento laboratório. O alfa, ele vai produzir 10 mil vírus saindo daquela célula. O gama vai produzir 100 mil. Então, se eu infecto agora um indivíduo, um ser humano, o alfa vai infectar aquele ser humano, vai produzir lá 10 mil vírus, e esse ser humano vai produzir 100 mil vírus ou 1 milhão de vírus. Quais desses vai espalhar mais a infecção? O que produziu mais vírus. É o que aconteceu. A maior transmissibilidade é isso. A carga viral maior é uma maneira de você transmitir mais. Então, se uma pessoa produz mais vírus, qualquer espirro que ela der, a probabilidade dela infectar vai ser muito maior do outro que produziu menos vírus. Essa é uma maneira de você dizer que esse vírus é mais transmissível, porque ele tem uma carga viral maior. Ele entra em mais tecidos, ele consegue espalhar a infecção. Agora, por que ele tem a carga viral maior? Ele pode entrar mais facilmente na célula. O outro ele vai demorar para entrar, como o professor Romério falou lá, ele não tem lá um lipídio importante para entrar, então ele pode entrar ao invés de fusão de membrana por endocitose ou o contrário. E o outro não, ele consegue, grudou na célula, já entra. Então, mais vírus entra, mais rápido produz mais vírus, mais rápido sai vírus, mais fácil ele transmitir. Então, essa é uma tentativa de resposta de como é que um pode ganhar do outro, né? Que são pequenas coisinhas, né? Uma delas é essa, maior taxa de replicação viral. Ok, muito obrigada, professor, parabéns. De nada, Dal. Bergman, temos mais algumas perguntas aqui. Se quiser beber uma água... eu tomo café quando terminar. A Denali pergunta o seguinte, ela quer saber se, por modelos matemáticos, se há algum tempo estimado para o controle da pandemia, ampliando a vacinação da população. Com certeza deve ter. Tem um colega da física, o Tarcísio, que ele faz os cálculos lá de R0 e tudo mais, ele provavelmente deve saber de algum modelo matemático, mas como eu não sou matemático, não posso dizer, mas existem modelos matemáticos que você é tudo aquilo. Se acontecer alguma coisa, que pode, é tudo se e se pode. Como é biológico o negócio, muitas vezes você não pode ir na ponta do lápis, né? Que tem muita coisa que tem que acontecer para ter aquele resultado. Você depende, não é algo que é preto no branco, né? Então, existem modelos matemáticos que podem tentar prever realmente o fim da pandemia, se 90% das pessoas forem vacinadas, mas isso levando em consideração que o vírus não vai mudar e vai agora outro vírus aparece, infecta mais e tudo mais. E levando em consideração que a vacina vai funcionar 100%. Então, mas como é um vírus, é uma entidade biológica, não dá para ter 100% de certeza, é apenas uma previsão. Então, é possível você ter realmente esses modelos para tentar prever, mas você tem que assumir um monte de coisa. Perfeito. A Eleonora pergunta mais uma pergunta, diz, para uma pessoa que dá mais anticorpos neutralizantes, é indicado que a pessoa tome diversos tipos de vacinas? O anticorpo neutralizante, eu acho que a Ana Amélia já falou, não é a única maneira de você se livrar de vírus, você tem a resposta celular também, né? Então, o anticorpo neutralizante é uma das maneiras de você se livrar do vírus. Por isso que não é recomendado você fazer teste de anticorpo neutralizante para você ver que não tem anticorpo neutralizante, você fica doido, quer tomar mais vacina para ter mais anticorpo neutralizante. Então, vai depender de como o seu sistema imunológico funciona. Sua resposta inata, né, funciona em relação àquela infecção viral. Então, quando você não tem anticorpo neutralizante, a primeira coisa é você ter outras vacinas, você ter outras doses da vacina ou a produção de uma vacina diferente, né?
Por exemplo, essas vacinas que estão sendo feitas são vacinas contra o primeiro variante que apareceu, né? Primeiro isolado lá de Wuhan. Então, agora, os próximos devem ser adaptados para essas variantes. Ou uma mistura, o ideal seria uma mistura de variantes diferentes para você ter uma proteção maior dos possíveis variantes que possam surgir. Então, você, em laboratório, por exemplo, essa tecnologia do RNA mensageiro, você pode fazer uma vacina que tem várias variações com todas as mutações de todos os mutantes que apareceram variantes até hoje. Você pode fazer essa mistura e injetar na pessoa e vai produzir spikes de todo tipo diferente. E essa spike, contendo todas as modificações possíveis, vão produzir anticorpos diferentes também, que talvez, não sei, possa produzir anticorpos mais robustos contra qualquer variante do vírus. Mas com pouco anticorpo neutralizante, a tendência é você ter mais vacinas. A Dana ele também pergunta qual é a percentagem geral de imunidade cruzada entre as variantes genéticas? Essa é uma pergunta que eu não vou saber responder. Tem esses experimentos que você faz de indivíduos, né? Você tem um indivíduo que foi infectado pela P1, aí você pega o soro desse indivíduo, testa em laboratório a neutralização contra a delta, ou contra a neutralização contra a alfa. Aí você vê que a gama é uma variante, né, que é uma variante que o soro da pessoa que está com a gama pode neutralizar os outros, mas se você está com a alfa, não neutraliza a delta. Tem alguns trabalhos que mostram isso, mas assim, não sei se com muitas amostras. Tem muita gente que faz experimento com vários soros, dezenas ou centenas de soros, mas não sei se existe um trabalho extensivo que mostra, por exemplo, entre 1.000 soros ou 50.000 soros de pacientes com a delta, 10% não neutraliza a gama, ou 20%. Eu não conheço um trabalho desse jeito. São sempre poucos soros, né? 100 soros, 200 soros. Então, eu não seria responder para você se um soro de um indivíduo que teve uma variante neutraliza bem ou mal do outro. Eu acho que depende, como aquele experimento que eu mostrei para vocês. A pessoa que foi infectada por um vírus, ela tem um nível de anticorpo que pode neutralizar um vírus bem e pode neutralizar outro mal. Aí outra pessoa, o contrário, neutraliza um vírus bem e o outro mais ou menos. Então, realmente não se sabe que essa variabilidade de resposta de pessoa para pessoa. Então, eu não sei se existe um trabalho em grande quantidade que tem alguma estatística mostrando a diferença desse tipo de neutralização. Já estamos Não sei. Estamos já na reta final. Tem uma pergunta do Rodrigo. Ele fala assim: na prática, no próximo ano, já teremos uma campanha de vacinação atualizada, incluindo as novas variantes e a Delta? Eu espero que sim, eu acredito que teremos sim, porque vocês estão vendo que agora mesmo eu vi a notícia que na Alemanha está voltando, o número de casos está aumentando novamente, mesmo com 70% das pessoas vacinadas. Só que lá eles têm lá uns 25%, 30% que não quer vacinar, né? Então, se o vírus estiver circulando, vai ter que ter vacina. E se as vacinas vão ser feitas, elas vão ser feitas para o que está circulando. O que está circulando? Variante Delta e outras variantes que foram encontradas aí nesse sequenciamento. Então, sim, eu acredito que teremos ano que vem, mais vacinação, e a vacinação será para as novas variantes ou mistura de variantes. Fabiola. Pessoal, o tempo está curto, vou falar rapidinho. Não é uma pergunta, é só um comentário em relação ao que você disse sobre pressão seletiva por conta das vacinas e tantos outros fatores. Levantar de novo essa questão de evolução nos cursos de saúde, porque os cursos de saúde não têm disciplina de evolução e eu percebo que os alunos têm dificuldade em lidar com essas coisas. E é extremamente importante, né? E a pandemia tem mostrado isso. Então, eu sempre converso isso com os meus alunos e gerar essa discussão, de repente, um contato com o IB, trazer um professor de evolução, porque é extremamente importante, é uma discussão mundial essa falta de informação, de conhecimento em evolução de estudantes da área de saúde, o que leva até a muito negacionismo, a crença nas fake news, né? Então, só isso, gente, só queria pedir a sua opinião, professor, e
Mas é só isso. É super importante mesmo, né? O estudo da evolução. A evolução, às vezes, é mais filosófico, né? Que você fica imaginando como é que surgiu esse monte de animal no planeta, né? Essas árvores, esses micro-organismos, qual foi a primeira célula, se foi RNA, se tinha DNA. Então, tudo isso é meio filosófico, mas, ao mesmo tempo, você tem evidências que isso acontece no dia a dia. O vírus é a evidência mais concreta. Ele está evoluindo aos nossos olhos. Nós nos reproduzimos a cada 20 anos, né? Depois que nós temos amadurecimento, né? Nós conseguimos ter filhos. Os vírus não, ele entrou na célula hoje, poucas horas depois já tem filho. Então, a evolução dele é muito rápida e você consegue provar a evolução num experimento de laboratório em poucos dias. Já com o ser humano, até ele ficar sem cabelo completamente, vai levar alguns milhares de anos, né? E outros animais que surgiram e desapareceram, tudo isso levou milhares, milhões de anos. Agora, vírus não, vírus é um exemplo claro de observar a evolução acontecendo, né, ao vivo. Isso é importante realmente ver, né, ter esse tipo de noção na área de saúde, é muito importante. Ok. Bergman, só uma última curiosidade, né? Nós temos uma variação genética na nossa população enorme, né? Nós somos clusters de várias, né, formações étnicas. Você analisou, tem analisado, né, em diferentes populações, as populações mais homogêneas, né, no Japão, como é que o vírus se comportou em função dessa homogeneidade com essas populações? Muito interessante sua pergunta, Romério, porque tem populações que realmente são mais homogêneas que outras, como o Japão, né, claramente homogêneo, né? Então, eu não estudo isso, né? Eu sou mais especialista de vírus de inseto, entrei em vírus humanos mais para ajudar nisso e conseguir recursos para trabalhar também. Então, eu não analiso essa parte mais genética, né, do qual o efeito e tal, mas é uma pergunta super interessante que eu acho que alguém deve estar procurando saber o porquê disso. Porque vamos deixar de lado a subnotificação, a não informação, o boicote da informação, Sim. porque no momento de pandemia, literalmente, que a gente está passando com a capacidade tecnológica que a gente tem hoje de compreensão, fora as mídias, é um assunto de interesse de sobrevivência planetária. Então, as informações tinham que ser o mais fidedignas possível, né? Porque você seguir uma trilha que vai dar embaçada, que você vai ter que pular, você não vai chegar a canto nenhum, é horroroso, né? Então, eu sinto muito que ainda temos, tá? Não sei se por pressão econômica ou se uma relação de pressão de governos, a gente não tem a clareza, né? Por que existe um diferencial tão grande de populações infectadas e os dados que são apresentados, a gente não tem eu, pelo menos, não tenho, assim, eu tenho descrença em alguns deles, porque a mim me parece completamente absurdo um nível de população tão grande, com um número de infecção tão pequeno. Sim. Qual foi a estratégia, por que essa estratégia não foi disseminada. Então, é complicado. Só completando a sua pergunta, eu gostaria que todos os doentes que fossem ao hospital dessem todas as informações, desde quando nasceu, se teve gripe, se teve corte, se aconteceu alguma coisa, porque essas informações são preciosas para a humanidade, né? Você já teve algum tipo de doença e tudo mais, e isso eu acho meio falho, né? Aqui no nosso país, né? Mesmo com essa, como eu falei para você, eu estou tentando fazer sequenciamento de amostras, tá, eu vou sequenciar e daí, mas e as pessoas que têm esse vírus? Elas tinham comorbidades, tinham diabetes, tinham HIV, você não tem nenhuma informação sobre isso, então a sua informação do sequenciamento é só sobre o vírus, você não conecta nada. Então é muito frustrante, às vezes o comitê de ética não permite que você obtenha essas informações, e isso é crucial, né, para a humanidade. Sim. Você ter essas informações. Sim. Você cruza dados, você usa inteligência artificial, se tivesse todos esses dados, usasse inteligência artificial, quanto de informação nova não sairia daí, né? Então, temos que pensar um pouco nisso também, né? De mudar, talvez, um pouco essa análise de qual a quantidade de dados a gente precisa tirar de paciente para fornecer informação, né, para o futuro. Isso é uma ação tempestiva, né? Porque ainda que a pandemia está aí, então a gente tem como pressionar para poder, dentro da legalidade, dentro da ética, né? Sim. Porque a gente sabe que tem sempre os dois espectros, né? O olhar do bem, que vai querer usar essa informação para o bem, e o outro olhar do não bem,
né, que vai usar outro caminho mais fácil para usar dessa informação para outros fins. Mas eu concordo contigo, aí a gente tem que pressionar agora enquanto está latente, porque depois que esfriar, essas ações elas acabam ficando muito diluídas, né? Perdem força, né? Então, eu gostaria, Bergman, de agradecer a tua disponibilidade. Foi uma manhã de aprendizado fenomenal, pela didática, pela apresentação, pela participação também de todos os nossos, da nossa comunidade que está aqui presente. Então, de coração, te agradeço pela oportunidade de aprender. Agradeço a todos pela presença. Encerramos esse ciclo com esse 14º seminário. E agradeço a todos. Desejo, se nós não nos encontrarmos, boas festas que está chegando aí, né? Cuidem-se, desejo uma boa semana. Muito obrigado a todos. Obrigado a vocês por terem paciência em me ouvir. Foi fantástico, muito obrigado. Obrigado e parabéns, Bergman. Ótima apresentação, maravilhosa. Obrigado. E até segunda-feira. Até segunda tem mais, né? Vou falar um pouco